Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, num momento muito importante da realidade brasileira. Isso porque está ganhando cada vez mais adesões, está movimentando o governo Lula, estruturas fora do governo Lula, está mexendo com os grandes veículos de comunicação que querem varrer esse tema para baixo do tapete e, sobretudo, está infernizando a vida da extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país, a proposta de emenda constitucional da deputada Érica Hilton, que visa diminuir a jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros para que eles possam ter vida. Eu vou trazer aqui alguns aspectos para a gente analisar, algumas situações que acontecem fora do nosso país, para mostrar que é absolutamente viável essa proposta e que bota o governo Lula numa condição de abraçar essa proposta para fazer história aqui no nosso país. Vou conversar também com vocês sobre situações inusitadas que estão acontecendo aqui em meio a tudo isso. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, o nosso portal ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, é impressionante o volume de comentários que o nosso portal recebeu em função dessa maluquice desse bolsonarista aqui que influencia tantas pessoas, né? E se Trump der passaporte para Bolsonaro ir à posse. Engraçado que ele não retirou essa publicação, porque ele jogou isso aí, meio que tentando fazer coro a uma pressão contra o ministro Alexandre de Moraes, do tipo: ministro Alexandre de Moraes, veja só, hein? Se o senhor não der o passaporte Bolsonaro ir na posse do Trump, olha, a casa vai cair. O Trump vai mandar um passaporte para o Bolsonaro. Mas que passaporte seria isso? A gente discutiu aqui, né? Impressionante como é que muitas pessoas aqui ainda conseguiram viajar mais na maionese dessa maionese que o Alexandre Garcia colocou no ar, né? Muitas pessoas assistem o nosso programa mais cedo e não assistem agora. E muitas pessoas que assistem agora não assistem mais cedo. Então, eu vou colocar aqui para vocês o trechinho aqui que essa criatura fala, porque se eu não mostrar, muitas pessoas não acreditam, pensam que eu estou tirando fora de contexto, mas não. O que ele está pensando nessa teoria dele aí? Que o Trump irá adiar a posse dele, porque uma vez como presidente, ele manda confeccionar um passaporte para Bolsonaro, evidentemente um passaporte frio, né? Um passaporte norte-americano, de alguém que não está lá, que não é americano, nada, totalmente fora de protocolo, para acompanhar a posse dele. Então, acompanhe aqui, se você não viu, rapidinho dá para a gente conferir essa maluquice. Coisa assim, para cumprir aquela missão que era do interesse do país. Ou até o pessoal pode receber passaporte diplomático. E se o Trump, que tem poder para isso, der um passaporte para o Bolsonaro? Porque, por enquanto, o passaporte dele está retido. Ele entregou o passaporte a pedido do Supremo. Né? E se o presidente dos Estados Unidos quiser convidar um ex-presidente de um país amigo, um aliado de primeiro país a reconhecer, República Brasileira, independência do Brasil, essas coisas, né? Estados Unidos. E aí? O que pode acontecer? Alguém dizer, não, você está proibido de sair do país, porque vai ser não sei se vai ser diálogo, né? Mas é uma questão a se considerar. Então, um tempinho até lá. Bom, então, vejam só, né? Então, Alexandre Garcia deve estar pensando o seguinte: qual seria a forma, né, de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes? Eu mandando aqui uma fragata, um porta-aviões, um submarino, uma força-tarefa. Gente, é muita loucura, né? Então, se você não tinha assistido, tá aí para você achar que eu não estou exagerando, né? Bom, notícias sobre fatos relacionados a pesquisas aqui no Brasil que acendem alguns alertas. CNT-MDA. Lula e o governo são aprovados pela maioria, mas cai diferença. O que acontece? É uma pesquisa hoje falando de governo, aprovação, desaprovação, né, a imagem do presidente. Isso vai estar nos gráficos, nos telejornais logo mais à noite. E você vai perceber uma tendência de queda de aprovação do presidente Lula, do governo Lula, e um aumento da desaprovação, segundo essas pesquisas.
Isso tem a ver com muitos fatos que se relacionam com coisas que eu digo aqui todos os dias. Quem não se comunica se estrumbica. O governo Lula está sem comunicação. O governo Lula está recebendo bola nas costas do mercado, do grande sistema financeiro, dos grandes veículos de comunicação. E quando vai falar, fala sempre de forma reativa. Não tendo uma comunicação eficiente, vai sofrer, vai apanhar sem parar. E nesse momento ainda dá para reverter esse processo todo. Basta que se faça uma correção de curso e também se tenha posições políticas em relação a temas muito importantes de forma clara, de forma ao lado do trabalhador, ao lado da maioria do povo brasileiro, como essa oportunidade agora da jornada de trabalho ser diminuída. Sobre essa jornada de trabalho, vejam só o que está acontecendo. Eu mostrei para vocês uma declaração do Luiz Marinho, o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho disse o seguinte: olha, essa coisa de diminuir a jornada de trabalho, isso tem que ser discussão entre trabalhadores e os empresários, né? É a mesma coisa da gente chegar e imaginar uma situação na época da escravidão, onde os escravos estivessem reclamando ali de uma jornada, né, de cativeiro muito grande, e o ministro do Trabalho da época dissesse o seguinte: os escravos têm que ter um entendimento com o senhor de engenho. Isso é uma relação entre eles ali, tem que ter o representante sindical dos escravos, né? Tá de brincadeira, Luiz Marinho? Tá de um cara que foi da CUT, alguém que é ministro do Trabalho, de um presidente da República que é do Partido dos Trabalhadores, vir com essa milonga, francamente. Nem Geraldo Alckmin foi conseguido uma declaração tão à direita quanto a do ministro Luiz Marinho. Disse agorinha mesmo o Alckmin, lá fora, que ele está na COP 29. Tendência no mundo inteiro, diz Alckmin, sobre o fim da jornada 6.1. Vice-presidente, apesar de reconhecer a atualidade do tema, disse que a discussão ainda não entrou na pauta do governo, mas vai ter que entrar, porque ela está movimentando a sociedade de um modo em geral. Gente, para quem acha que isso é uma coisa absurda, é só você se lembrar, os bancários têm uma jornada de 6 horas diárias e de 30 horas semanais. Podem fazer hora extra? Fazem hora extra, ganham em dobro a hora extra. Esse sistema implementado no Brasil não vai fazer com que instantaneamente haja uma redução de jornada de trabalho, porque as pessoas terão a possibilidade de fazer horas extras, mas ganharão muito mais do que estão ganhando agora. E compete ao empresário fazer uma otimização dos seus negócios. Quem tem uma rede de farmácia vai diminuir o horário de funcionamento de algumas lojas e vai ampliar o horário de algumas para ficarem operando 24 horas. Gente, você que viaja para fora do nosso país, você sabe que o horário fora do Brasil é rígido. Eu tive uma vez uma experiência, estava na Europa com uns amigos lá, na Holanda, né, para ser exato, estávamos numa cervejaria, o tempo que eu tinha cervejaria, então eu ia pesquisar cerveja também. E eu estava lá no Biergarten e a cervejaria iria fechar às 22 horas. Gente, eu estava no balcão, era 21h59. Eu falei, vou comprar logo uns 2 chopps aqui, já que vai fechar, né? O cara preencheu um copinho lá, deu 10 horas, aí tocou um sino lá. Sabe o que ele fez com o copo que estava vazio? Ele virou, emborcou o copo de cabeça para baixo e foi embora. Como a gente paga ali na hora, enfim, acabou, o horário dele terminou, estava terminado. Qualquer lugar que você for, muitos lugares o garçom vai chegar perto de você, se faltarem 10, 15 minutos para terminar o expediente, ele vai trazer a conta e vai ficar do teu lado para você pagar. Então, vai havendo uma adaptação à realidade imposta para melhorar a vida do trabalhador. Se o trabalhador quiser ter um outro trabalho, aí o problema é dele. Se ele quiser trabalhar mais, vai trabalhar mais. Isso vai afetar os motoristas de aplicativo, motoristas de táxi. Não vai afetar o entregador do iFood. Todos eles vão continuar a ter as suas jornadas como estão tendo atualmente. Mas os trabalhadores numa economia formal, eles vão ser beneficiados com esse tipo de movimentação. Então, agora, mas o trabalhador, quer dizer, o empresário vai ter que pagar horas extras a mais. Bom, aí se pode se estudar uma redução de tributos em relação a esse excedente. Ou simplesmente o empresariado vai se organizar em ter horários em que possa ter o trabalhador trabalhando, operando ali naquele horário. Gente, quantos lugares não funcionam aos sábados? Aí você pode perguntar, você que me conhece já há bastante tempo. Eu tive uma empresa com 42 funcionários, era empresa de prestação de serviços, né, um restaurante, só que eu não abria sábado nem domingo.
A jornada de trabalho dos trabalhadores da nossa empresa trabalhavam 40 horas semanais já naquele período. E quando eu tinha algum evento sábado, domingo, todos eles eram contratados extraordinariamente, como se eles fossem avulsos e ganhavam ali uma diária específica para aquilo. Então, é possível, eu estou falando para vocês, na condição de alguém que empregou 42 pessoas de carteira assinada e não tive reclamação trabalhista contra mim, contra a minha empresa. Então, gente, é possível. Agora, o governo pode aproveitar a oportunidade e entrar de cabeça, porque vai ser um gol de placa. Isso está fazendo com que muitas criaturas da extrema-direita fiquem em total desespero. O senhor Nicolas Ferreira está tentando dar um salamaleque. Senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Está tentando... Gente, ele gravou um vídeo de 15 minutos. Aqui a voz do escravocrata, né? Do senhor de engenho moderno, né? Ele com esse shape de novinho, mas com a alma de 200 anos atrás, do senhor de engenho. Falou 15 minutos. Mesmo em suas empresas. Isso nem é o mais bizarro. E não deu nenhum tipo de sugestão, não deu nenhum apontamento, simplesmente está sendo contra essa discussão. Então, isso vai ter um impacto muito grande. Se o governo Lula der bobeira, poderá ser atropelado, como aconteceu aqui no Brasil, no período de 2013, quando começaram a haver as primeiras discussões sobre os 20 centavos nos transportes aqui no nosso país. E quando começaram também a ter várias manifestações no Chile, que culminou também com uma movimentação de massas muito grande, aderindo a uma proposta que parecia ser justa, parecia ser racional, parecia ser factível. Então, gente, é uma coisa que os veículos de comunicação estão tentando esconder, e isso vai ao encontro do que o presidente da República está querendo. O presidente da República não está querendo sugestões, ele não está pedindo. A popularidade do presidente não está numa situação que não é nada confortável, para dizer a verdade, ser bem sincero. O que está escrito aqui no jornal? Mudança de foco. Lula cobra de ministros políticas voltadas à classe média após avanço eleitoral de direita. Presidente Lula, se o senhor encampar essa proposta, simplesmente o governo federal não vai ter que gastar dinheiro nenhum. Simplesmente. É só uma repactuação, um limite, uma condição para que o trabalhador viva melhor, e os ajustes são absolutamente factíveis. A bola está com o governo. Se deixar passar, está arriscado a extrema-direita embocar essa campanha, ou embarcar nessa campanha, melhor dizendo, né? Embocar é outra coisa. Mas, e aí a gente vai ficar numa situação muito complicada, nós, enquanto campo progressista. Então, é momento de fazer várias alterações, aderir a esse processo todo, fazer alterações na área de comunicação, ter uma comunicação mais direta e ir para cima, porque é assim que as coisas andam nas sociedades civilizadas, né? Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário, tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de votar no nosso portal para o IBEST. Eu já estava quase me esquecendo de pedir o seu voto, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Até o nosso próximo encontro. Tchau!